Olá, eu sou a Elza Calazans e esse é o CB em Foco, o canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a universidade número 1 da Zona Oeste. E o nosso convidado de hoje é o professor Agostinho Ascensão. Ele é médico, especialista em gestão e administração em saúde, mestre em cirurgia torácica, doutor em técnicas operatórias e cirurgia experimental e coordenador do curso de medicina da Universidade Castelo Branco. Hoje nós vamos falar de um assunto de grande interesse na área de saúde, da saúde pública, da população de uma forma geral, e é falar sobre tireoide. A tireoide é uma glândula localizada na região do pescoço que é responsável por liberar o hormônio que atua em basicamente todo o organismo. Quando há um funcionamento inadequado, essa glândula altera a função de vários órgãos vitais, como o cérebro, fígado e órgãos afins. Então, fica atento que hoje a gente vai conversar, bater um papo, procurar entender e olhar com mais cuidado para essas questões. Da Universidade Castelo Branco, o CB em Foco dessa semana é justamente discutir, olhar um pouco sobre os problemas da tireoide, as mudanças que essa glândula causa no organismo e assim como seus distúrbios. E para entender mais sobre essa doença, eu vou conversar justamente com o nosso mestre, professor Agostinho, que tem uma longa experiência, uma linda trajetória em saúde no Rio de Janeiro. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua confiança. E eu gostaria que o senhor começasse, a gente sabe, o público vai saber agora, que o senhor tem uma linda trajetória na saúde pública, particular, na academia no Rio de Janeiro. Como é que se deu essa vinda valiosa para a Universidade de Castelo Branco, na nossa querida Zona Oeste? Bom, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar conversando com você. Bom, eu sou uma pessoa oriunda do subúrbio do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu, né? Filho de uma família de imigrantes portugueses e que o meu sonho é estudar medicina. Eu comecei a trabalhar muito cedo e, incentivado pela família, eu fiz a universidade, a faculdade de medicina e fiz toda a carreira docente, como você já bem falou. A vinda para a Castelo Branco foi através de contatos com ex-alunos meus e colegas e também pela direção da universidade. E como eu estou me aposentando na Universidade Federal, ia me sobrar tempo para poder me dedicar e poder talvez ajudar na construção desse curso de medicina da faculdade. Nós temos muito trabalho a fazer, nós temos uma perspectiva muito grande para o curso de medicina, já que a universidade tem suas raízes na Zona Oeste há mais de 50 anos, e o curso de medicina eu acho que vem contemplar, né, todo esse esforço, toda essa dedicação, que vai ser bem útil para a Zona Oeste como um todo, que é um sítio muito populoso e de alguma maneira até carente, né, de um curso de medicina que atenda às perspectivas dessa região. Pois é, a nossa Zona Oeste, na querida Zona Oeste do Rio de Janeiro, existem várias carências. A gente sabe que aqui a gente até brinca que tem a Zona Oeste do litoral e a Zona Oeste do sertão. Essa Zona Oeste raiz, que é a Castelo Branco, faz parte, né? Começou aqui, nós começamos nossa conversa aqui lembrando que era o número 1 da Zona Oeste. E interessante assim, eu queria saber do senhor como é que foi esse desafio, justamente toda essa expertise, essa trajetória, mas uma universidade que se reposicionou, porque a Castelo está há mais de 50 anos na Zona Oeste, mas ela justamente pós-pandemia, com esse olhar visionário, ela se reposicionou como uma escola de saúde. Como é que foi esse desafio, professor? Conta pra gente, como é que está sendo? O que o senhor encontrou aqui na Zona Oeste? O que os seus alunos estão... Como você está conduzindo isso? Bom, primeiro o projeto pedagógico do curso é um projeto inovador, ousado, que atende a todas as diretrizes curriculares emanadas pelo MEC e que visa a integração e a formação de um médico generalista capaz de atuar no setor primário com alta resolutividade, porque o SUS é importante, é muito importante para o Brasil como um todo e principalmente para
perto de 80% de toda a população brasileira que necessita de um sistema de saúde organizado e hierarquizado e com médicos competentes em todas as suas áreas, setor primário, setor secundário, terciário e até a altíssima complexidade que nós chamamos de setor quaternário da medicina. Formar bons médicos nos dias de hoje depende de um bom currículo, de uma boa didática dos seus professores, de uma integração com a comunidade, com as unidades primárias, para que o médico desenvolva não só a expertise cognitiva do saber medicina, mas também da sua atuação nessas áreas mais carentes, mais desprovidas do poder econômico, que muito necessitam de uma medicina organizada e hierarquizada para que nós possamos viabilizar o SUS, que é o nosso sonho, o nosso grande sonho de um sistema único, eficiente. E acho que é nesse sentido que a Castelo se encaixa bem. Muito bem, você que está ouvindo a gente, olha quanta coisa bacana, olha o diferencial que o Castelo Branco pode te oferecer. Bom, então vamos falar de tireoide, professor? Vamos começar bem básico, assim, a gente que está aqui ouvindo falar, a medicina tem muito aquela questão, o senhor mesmo uma vez numa conversa informal, a gente falou sobre a questão do Dr. Google, Hoje a informação correta é muito importante nesse critério. Então fala pra gente, o que é tireoide e para que serve essa glândula que apresenta tantos problemas? Bom, a tireoide é uma glândula endócrina, que produz um hormônio chamado tiroxina, que é o seu hormônio final, já que ela produz algumas fases intermediárias do hormônio. Para nosso conhecimento, na 10ª semana de vida, ainda intrauterina, o nosso concepto, o nosso feto, passando de embrião para feto, ele já tem a sua tireoide pronta, totalmente pronta. E ela produz hormônios para a constituição daquele ser, para a perfeição daquele ser. Se por acaso ela não funcionar por alguma doença, por alguma situação, ou mesmo quando a gestante ingere hormônio, às vezes para emagrecer e algumas outras coisas que não são interessantes inadequadamente, pode nascer ali um cretino. O cretinismo nada mais é do que a falta do hormônio da tireoide. E pode ser no desenvolvimento intrauterino, com todas as deformidades e com baixíssimo intelecto, que é o cretino de fato, a doença, ou o chamado cretinismo endêmico, como já existiu nas montanhas, lá no final do século XIX. Alguns pesquisadores demonstraram que as pessoas tinham bócio, a glândula crescia muito por falta de iodo. E aí foram se desenvolvendo pesquisas com nomes importantes como Gosha, que ganhou o prêmio Nobel em 1909, por estudos na tireoide. E também foi um dos primeiros cirurgiões. E é tão importante para reduzir esse cretinismo endêmico, que é aquela pessoa com um dinamismo pequeno, com baixa capacidade produtiva, que existiam. Por isso, a Organização Mundial de Saúde obriga a que os produtores de sal coloquem iodeto de sódio junto ao sal de cozinha, para que nós não tenhamos mais o chamado cretinismo endêmico. Olha, e aí que notícia importante, informação relevante. Reduziram-se os bócios, aqueles bócios gigantes que nós vimos na primeira metade do século e ainda uma boa parte na segunda metade do século passado, e que hoje quase não os vemos mais, por conta de atitudes de saúde que são muito importantes. Professor, como é que eu sei? Eu sei que existem os exames específicos, que o especialista tem, mas assim, como é que eu sei que eu tenho problema de tireoide? Quais são os principais sintomas? Quais os distúrbios que essa glândula apresenta? Bom, como toda e qualquer glândula, ela pode ter doenças relacionadas à hipofunção, nós vamos chamar de hipotireoidismo. Elas podem ter doenças com normofunção, ou seja, a tireoide funciona normalmente, mas desenvolve nódulos, desenvolve doenças, principalmente os tumores. E graças à natureza, e ao bom Deus, 95% dos nódulos são de natureza benigna. E nós só os operamos quando existe deformidade ou indicações para isso. E as glândulas também podem ter uma hiperfunção, uma doença de hiperfunção, que nós vamos chamar de hipertireoidismo. Então, as doenças podem ser de hipofunção, como por exemplo a tireoidite de Hashimoto, que em torno de 10% das mulheres a tem. É uma doença autoimune
que agride a tireoide e faz um processo inflamatório crônico, uma tireoidite linfocítica, e vai inabilitando a glândula na produção de hormônio. E as pessoas caminham para o hipotireoidismo. Ainda bem que a indústria farmacêutica e a ciência já produz o hormônio, e ao tomar um comprimidozinho de hormônio em jejum, que tem que ser tomado em jejum para uma melhor absorção, nós corrigimos esse déficit gradativamente e as pessoas não caminham para um hipotireoidismo. E os endocrinologistas tratam bastante dessas doenças. A outra seria o aparecimento de tumores, e que hoje, nesses últimos anos, se desenvolveu técnicas, muito boas. O aparecimento da ultrassonografia e o seu progresso, a ultrassonografia com Color Doppler nos dias de hoje, nos dá uma certeza da imagem morfológica da glândula e das suas alterações, sejam elas em tumores, em fibroses. E quando esses tumores, através da ultrassonografia, eles demonstram uma certa desorganização, nós fazemos uma punção por agulha fina, se faz isso em ambulatório. Esse material vai para estudo citológico e, se necessário, um cell block, que é uma forma de construção de um bloco de tecidos. Isso é estudado e nos dá uma possibilidade, pela chamada medicina das evidências nos dias de hoje, através de um sistema chamado sistema Bethesda de classificação dessas células, nos dá a possibilidade percentual daquele nódulo ser maligno ou ser benigno, ou ter uma boa possibilidade de malignização. Ele tem esse nome de Bethesda, por conta da cidade de Bethesda, nos Estados Unidos, onde foi desenvolvido lá por um conjunto em vários congressos de patologistas. Então, hoje, o médico endocrinologista, o cirurgião de cabeça e pescoço, pode orientar bastante aquelas pessoas que casualmente, às vezes, examinam o seu pescoço, e as mulheres, elas se tratam mais, elas procuram mais o médico. E como a glândula está no pescoço, e quando esses nódulos são perceptíveis, ou mesmo palpáveis, elas procuram o médico. E uma outra coisa é que, hoje em dia, as pessoas cuidam muito do seu físico, e as academias estão aí, o fitness está aí para mostrar isso. E, na maioria das vezes, o médico, para ver se o metabolismo está normal, ele pede pede um hormônio da hipófise, que é o TSH, que é um hormônio estimulante da tireoide, e pede o produto final da glândula, que é o T4, que é a tiroxina. E através da análise desses dois, ele pode saber se essa glândula funciona bem ou se está caminhando para um hipotireoidismo, quando existe um estímulo alto de TSH e uma baixa produção de T4. Aí essa pessoa, nós falamos que ela tem uma tendência ou já é uma hipotireoideia. E depois nós vamos ver a causa, se é inflamatória, enfim, se é um bócio. Vamos ver a causa que determina isso. Se nós temos nódulos, essa punção nos orienta muito e pode determinar a senhora ou o senhor tem que operar, porque isso tem uma possibilidade de malignização de tanto por cento. A chamada medicina das evidências nos dá hoje isso. E isso vem com a internet, com os trabalhos de meta-análise que foram desenvolvidos nos últimos 40 anos. O ultrassom, há 50 anos, aparece no Brasil e houve um progresso muito grande com as doenças da tireoide. A indústria farmacêutica, ao produzir o T4, nos deu a possibilidade de tirar a glândula toda, fazer uma tireoidectomia total e curarmos perto de 80% dos cânceres. E dar uma sobrevida maior de 20 anos a 92% das pessoas que têm câncer. E não existe só um tipo de câncer, E nós temos uma outra doença muito importante, que é o hipertireoidismo, que é difuso, Ele acomete toda a glândula, também uma doença de comprometimento imunológico, onde se produz, o sistema imunológico produz uma certa substância que atua onde aqueles estimuladores da hipófise atuam na glândula, nas células foliculares, estimulando-a sem controle. Então essa glândula cresce, a produção de hormônios é imensa e essa pessoa tem um conjunto de sintomas. Primeiro, o bócio, que é a glândula aumentada no pescoço, a exoftalmia, que é o olho protuso,
né? Você viu o termo? Olho para fora. Olho esbugalhado. Olho esbugalhado, isso. É. E uma taquicardia e às vezes edema nos membros, né? Que é o desarranjo metabólico que vai consumir. Só como título de curiosidade, né? A doença é muito antiga, sejam elas bossos ou não. Ao olharmos uma obra de Michelangelo de Caravaggio, 1599, a obra se intitula Quando Judite degola a Láfonis, e o Caravaggio faz uma projeção do que aconteceu há muito tempo antes dele, 1000 e poucos anos antes dele, quando Judite seduz Alófanes, que era um general de Nabucodonosor II, e o degola. Então na tela aparece uma senhora, né, junto com Judite, e ela tem tumores, tem um bócio, né? É uma coisa extremamente interessante. E na Idade Média, algumas mulheres com hipertireoidismo foram acusadas de serem bruxas por conta desse estado hiperdinâmico, né, hipermetabólico, emagrecidas, com exoftalmia, cujo aspecto não é nada interessante. E às vezes pela rebeldia, né, e nós tivemos e ainda temos esses estados de hipertireoidismo que tiram as pessoas do sério. Ela não é só proveniente das mulheres, mas as mulheres têm uma prevalência não só de nódulos, como também dessas doenças da tireoide, em torno de 10:1 em relação aos homens. Brilhantemente, o senhor já me respondeu e explicou, acho que está muito claro para quem está nos ouvindo, que a pergunta que eu queria fazer é justamente isso. O que é mais comum, o hipotireoidismo ou hipertireoidismo? E tem o que afeta mais, por exemplo, quem está mais sujeito a isso, homens ou mulheres? São as mulheres. As mulheres têm nódulos na faixa de 10%, de 10:1 em relação aos homens. E as doenças da tireoide, de um modo geral, as mulheres são mais acometidas. Inclusive o hipotireoidismo, a doença de Hashimoto, que é o hipotireoidismo por uma inflamação da glândula crônica, né? Então, essa relação. Na relação ao câncer da tireoide, aí a relação é só de 2:1, 2,5:1. Ainda com maior incidência sobre as mulheres. Só que o prognóstico do câncer para homens é pior do que na mulher. O determinado tipo de câncer, que nós chamamos de carcinoma papilífero, e quando nós o detectamos na sua forma inicial, sem a possibilidade de metástase, já que ele é de crescimento muito lento, nós podemos curar essas pessoas em mais de 92%. Desde que seja um diagnóstico precoce, um diagnóstico que é fácil nos dias de hoje de ser feito, de ser conduzido, né? E aí a cirurgia e depois a reposição hormonal, ou em alguns casos aí, ou do radioterapia, dá um prognóstico muito bom para essas pessoas. Professor, uma pessoa pode nascer já com tendência, com problema de tireoide? Sim, os estudos modernos mostram que há, não ainda com uma certeza absoluta, que pode haver um componente genético que induz a formação de nódulos em determinadas famílias. Dizer qual o gene responsável, qual o cromossomo responsável e que é responsável por isso, nós não temos ainda. E também não existe um caráter dominante, ou seja, quem tem, se a mãe tem um problema, o filho vai ter, como em algumas outras doenças. Não, isso não tem uma determinação dominante. Como é que a gente identifica? Assim, eu sei que tem os exames, o senhor já falou pra gente aqui que um nódulo é palpável, mas existem os mitos que eu acho que é legal a população saber, e o senhor vai explicar pra gente com muita propriedade. Você pode ganhar peso, você pode perder peso, dependendo do hipo ou do hiper. Quais são as consequências mais comuns? Mesmo se eu não consigo palpar, mas, por exemplo, eu ganho muito peso, pode ser um problema de hormônio, pode estar associado à tireoide? Pode. Em alguns casos, sim. Né? No caso da insuficiência da tireoide, ou seja, no hipotireoidismo... Então, hipo é a insuficiência. É a insuficiência. Para quem está em casa ouvindo a gente. Hipo quer dizer menos, né? E hiper quer dizer mais. Sim, então, sim. Hipotireoidismo, a pessoa produz não a quantidade desejada de hormônio. Então, o metabolismo dela cai. Entendi. Ela, no começo, pode até emagrecer um pouco, mas depois, por conta da letargia, ela pode até ganhar peso.
Ao contrário, é o hipertireoidismo. O hipertireoidismo, a glândula produz muito hormônio desordenadamente. E aí as pessoas têm um catabolismo, um metabolismo da forma catabólica, ou seja, ela emagrece, ela tem irritação à luz, aos sons, ela tem intolerância social. Por isso que as mulheres, nós publicamos um trabalho há muito tempo, com 300 e poucos casos, mostrando que as pessoas de classe menos abastada da sociedade perdem seus empregos, destrói a família como um todo, a um nível muito grande de separações, e é uma doença muito triste, porque ela deforma um pouco a fisionomia, e isso traz um caráter depreciativo muito grande para as pessoas, né? Então, o hipertireoidismo, ainda bem que ele acontece numa proporção infinitamente menor ao hipotireoidismo, que é mais fácil de ser tratado hoje em dia e que o diagnóstico, sem sombra de dúvidas, é ter a presença do médico, que não precisa ser necessariamente um endocrinologista, mas um bom clínico, e ele vai suspeitar e vai pedir TSH, T4 e um ultrassom da tireoide. Eu acho que eu já fiz um exame T3, T4, TSH, é isso? Numa forma primária, não há nem necessidade de pedir o T3, basta pedir TSH e o T4. T4 livre, que é aquilo que está livre no sangue, ainda não foi incorporado às células. E isso dá ao médico uma possibilidade muito grande no diagnóstico de hiper, de hipo. Se ele vai fazer um estudo mais profundo, aí existem outros anticorpos antitiroidianos, TAB e outras coisas que são mais específicas para uma ou outra doença. Professor, eu acho que quem está ouvindo a gente deve ter uma curiosidade, que hoje a gente se apega muito a essa questão da prevenção, né? Prevenção é tudo em saúde, é melhor prevenir, sai mais barato, é mais saudável. E hoje, o senhor citou aí a questão do fitness, dos novos hábitos de vida, não só de alimentação, mas de praticar atividade física. Essa prática de exercício físico ajuda, atrapalha, é benéfica? O exercício físico é uma necessidade do corpo, mas nós temos várias idades para fazer determinados exercícios. Olha, então, que coisa interessante, fique atento. A criança que está em fase de crescimento não deve fazer halterofilismo, pegar pesos, porque ele pode prejudicar as suas epífises ósseas no seu crescimento. Então tem que ter um profissional, um fisioterapeuta, um profissional da área, um fisiculturista, um formado, que oriente cada faixa etária num conjunto de exercícios que são benéficos e que não podem trazer prejuízo. É a mesma coisa, a minha mãe, que era uma pessoa simplória, e o meu pai dizia assim, que ouviram da mãe deles, da minha avó: existem 2 pecados no mundo: exigir que um velho corra e que uma criança fique quieta. Olha! Entendeu? Então, o profissional que é habilitado para isso, ele vai programar um determinado tipo de exercício para cada faixa etária, para cada situação. Se a pessoa está obesa, então não deve fazer carga maior sobre as articulações, que vai destruir suas articulações. Esses profissionais são preparados para isso. Quem faz educação física, e as escolas devem ter seu profissional para orientar o tipo de exercício, o tipo de esporte que melhor é aplicado a cada faixa etária e a cada situação. E nesse inventário, quando se começa a fazer na idade adulta, deve-se fazer exames preliminares para ver se o seu metabolismo está correto, se o seu coração está capaz de ser desenvolvido e adquirir capacidade física, não progredir. Então, esses profissionais são muito importantes. E muitas vezes eles pedem um atestado médico para fazer determinados exercícios. E aí, quando essa pessoa vai ao médico, para que é esse atestado? O médico vai examinar e vai ver, às vezes com exames simples e um exame físico razoavelmente bem feito, a capacidade daquela pessoa para fazer determinados exercícios. Mas reitero que os exercícios são fundamentais para a vida. Professor, o senhor tem assim, não necessariamente na Zona Oeste, mas no Rio de Janeiro a gente tem algum serviço na área pública, está aqui no SUS, é orgulho nacional, mas tem algum serviço especializado voltado para a questão da tireoide, está dentro de alguma área específica que as pessoas estão nos ouvindo? Se ficou com alguma dúvida, a partir do momento que o senhor falou aqui, percebeu alguma coisa que possa ter esse serviço de referência? Quase todo o ambulatório de saúde da família tem médicos capacitados a fazer diagnóstico, das doenças
doenças da tireoide. Quase todo. Não precisa ser um endocrinologista, um clínico, ele vai ver isso. Um bom pediatra vai ver isso em crianças, que as crianças também, numa menor faixa, mas também têm doenças da tireoide. Eu, há bem pouco tempo, operei lá no meu hospital uma criança com 8 anos com câncer de tireoide. Graças a Deus, está tudo bem e ela vai viver, né? Mas tem que ser acompanhada direitinho. Existe no Rio de Janeiro o Instituto de Endocrinologia e Diabetes, o IED, que fica na Rua Moncorvo Filho, que é um instituto especializado nas doenças da tireoide e nas doenças endócrinas, não só da tireoide, mas da suprarrenal e de outras, e do diabetes, é especializado nisso. E os hospitais, sejam eles universitários, sejam hospitais federais, estaduais, os seus serviços de clínica médica, ou mais especificamente os seus serviços de endocrinologia, muitas vezes estão associados à clínica médica, reúnem profissionais altamente capacitados para o diagnóstico e para o tratamento das doenças da tireoide. Muito bem, professor, eu queria agradecer muito. Beleza, eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com o senhor. Muito obrigada pelo conhecimento, pelos esclarecimentos tão maravilhosos para essas causas. Eu já convido para você voltar outras vezes, que a gente tem muita coisa para trocar. Então eu gostaria de fazer as suas considerações finais, deixar a sua mensagem para quem está nos ouvindo, enquanto o médico com uma trajetória tão brilhante e coordenando um curso tão importante, tanta relevância como o curso de medicina da UCB. Eu gostaria muito de enfatizar o nosso SUS. Lá na minha vida universitária, no começo, eu participei ativamente da Associação de Docentes, no comecinho dos anos 80. Nós formamos comitês para dar subsídios para a nossa Constituição de 88, subsídios também para a 8ª Conferência de Saúde de Brasília, em 86, lá no Clube de Tênis, da qual eu participei não como membro de Nova Iguaçu, mas como consultor do Caritas lá de Nova Iguaçu, e que fizemos o que hoje chamamos de SUS, que é um sistema único de saúde. Nós precisamos muito do apoio da população, da certeza que essa organização em setor primário, através das unidades de família, através dos consultórios médicos, depois das UPAs, né? Que hoje se chamam UPAs, mas eu trabalhei em 87, eles chamávamos, era um projeto PESB na Baixada Fluminense, e nós tínhamos as unidades mistas, que hoje chamamos de UPAs, que seriam aquela proteção, aquele firewall, né, para os hospitais, para terem um melhor desempenho, um sistema organizado de saúde de referência, quanto à referência à descrição, e que as autoridades, em especial a nossa Secretaria de Saúde Municipal e a Secretaria Estadual de Saúde, trabalham nessa organização. Então nós precisamos da colaboração, do entendimento das pessoas, de como funciona, de que maneira, com toda a dificuldade que temos. Mas o sistema está andando e eu acredito que nós vamos consolidar o SUS, isso não se faz em tempo, e acredito que nós vamos oferecer saúde às pessoas e propiciar que elas vivam mais e vivam melhor. Esse é o meu apelo. Lindo apelo, não poderia fechar melhor, professor. Muito obrigada. Este foi o CV em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, que está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de roteiro e produção da jornalista Ana Almeida, direção e edição de áudio Bruno Sileno. Muito obrigada e até o próximo episódio.